precisando fazer um exame de vista. Diz a palavra de Deus, Isaías 28, versículo 13: Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Somente até aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós bendizemos o teu nome, te exaltamos, te glorificamos, ó Deus. E te pedimos, fala conosco, Senhor. Fala o mais íntimo e o mais profundamente, para que sejamos transformados por intermédio da tua palavra. Te pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar, meu irmão, por favor. Agora abra lá em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 7. Mateus capítulo 15, versículo 7. O que está escrito? Lê comigo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo, leia, mas o seu coração está longe de mim. Na sequência ele diz assim: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são as doutrinas bíblicas, não são a palavra de Deus, mas são preceitos de homens. Nós hoje estamos celebrando a entrada triunfal, e eu quero que você agora pule mais umas folhinhas na sua Bíblia e vá lá no capítulo 21, de Mateus mesmo, Mateus capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Eu te disse o texto errado. Calma aí. Eu disse mesmo. Está mais ou menos certo. Mas daqui a pouco a gente vai lá. Leia aí o 21. A partir do versículo 16. 21, a partir do versículo 16. Está escrito assim: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Jesus entra em Jerusalém. Agora veja o versículo 1 aí do capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles,
e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, veja, não é apenas a multidão, as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam, leia comigo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Só até aqui. Queria que você verificasse mais dois textos comigo. Volte comigo e vai em Zacarias capítulo 9. Só, não precisa nem fazer muito movimento. Zacarias está pertinho de Mateus. Volte mais um pouquinho. Zacarias capítulo 9. E versículo 9. Eu peço que você tenha paciência, nós estamos por enquanto lendo, mas eu quero ler primeiro e depois a gente vai colocar toda essa leitura fazendo sentido, até porque a palavra de Deus é inerrante, infalível e perfeita. E Zacarias capítulo 9, versículo 9, nós acabamos de ler lá em Mateus, no versículo 16, nós acabamos de ler. Mas agora eu gostaria de ler contigo a palavra do profeta, 9:9. Lê comigo. Alegra-te, Zacarias 9:9. Lê comigo. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Leia. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Só até aqui. Agora, mais uma vez, eu quero que você continue vendo as mesmas palavras, as profecias a respeito deste momento. Vá mais uma vez lá em Isaías, agora volte mais um pouquinho, agora no capítulo 28, Isaías capítulo 28. Eu falei para você o texto, o versículo de cima, do que nós acabamos de ler. Eu queria o versículo de baixo, e está no capítulo 28, no versículo 13. Isaías 28. Não, calma aí. Não é isso não. É ele mesmo? Não, esse aí mesmo. Onde está o versículo que diz esse povo? Ah! É o de cima. É o de cima? O povo me louva com os lábios. Cadê? Não. Ah, meu Deus. O que eu estou fazendo? Perdoa, meu irmão. Vou achar para você agora. É que eu escrevo as coisas em vários lugares diferentes. Aí eu fico nessa confusão.
Calma aí. Eu vou achar para você, eu tenho que ler esse versículo. 13. É o 28, 13? Assim, pois a palavra do Senhor. 29. Quem falou 28 aí? Fui eu que falei o 28. Minha culpa, minha culpa. 28, 13. E o Senhor diz, me perdoe, meu irmão. Também sou um vacilão. 29. Quem falou 28? 29, 13. Leia para mim. Leia para mim o 29, 13. Leia para mim o 29, 13. Leia. Que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Amém. Só até aqui. Era esse o versículo. Não podia passar sem ler esse versículo. Me desculpe. Anotei errado mesmo. É 29, 13. Se você estiver anotando, e seria ótimo você anotar, anote. E se você quiser colocar aí do lado uma chavezinha nesse 29, 13, puxar uma linha, escreva aí do lado. Entrada triunfal. Esse é o versículo. Esse é o versículo da entrada triunfal. O louvor estava errado? Vou esperar você escrever. Está escrevendo? Que bom. Na casa de Deus você tem que vir com a Bíblia, um caderno e uma caneta. Evite um pouco o celular, porque ele vai te distrair. Eu também anoto no celular, mas as outras coisas vão aparecer, as notificações vão te distrair. Por isso, seria bom você anotar sempre num caderno, com uma caneta, com a Bíblia aberta. A Bíblia física, não a do celular também. Nós aqui somos arcaicos, tá? E desejo continuar assim sempre. Meu irmão, o que aconteceu na entrada triunfal está resumido neste versículo. São de fato preceitos sobre preceitos. É que eu li o capítulo 28 e o versículo 13, é o versículo de cima, lá do que nós lemos em Mateus 15. Em Mateus 15, 8 é o versículo de cima. Este agora aqui é o versículo de baixo. É o versículo 9. Este povo se aproxima de mim com os lábios, me honra com a sua boca. Veja, a honra, a louvor, não está errado. Está errado dizer Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao rei dos judeus, não está errado. Primeira coisa, o que significa Hosana? Hosana é uma exclamação, é uma expressão de socorro, de auxílio. Salva-nos, socorre-nos, ajuda-nos. Hosana, Hosana. E eles falam, Hosana ao filho de Davi. Filho de Davi, vem nos socorrer. Rei dos judeus, venha nos auxiliar. Nós estamos perdidos. Agora a gente precisa se transportar para a realidade que o povo de Deus estava enfrentando naquela época, ali, naquelas regiões em Jerusalém. Qual era a realidade política, econômica e social do povo de Deus? Eles eram exilados dentro da sua própria casa. Estão sitiados, dominados. Uma outra potência, Roma nesse período não era só um país. Roma era um império. Não era somente uma região, uma área, era um império. E o domínio romano, o império romano, estava governando sobre o povo de Deus, sobre Israel, sobre os judeus.
Israel estava subjugado. Não poderiam agir da maneira que queriam, tratar da maneira que queriam. As coisas não eram tão fáceis como eles gostariam que fosse. O governo romano os subjugava, dominava sobre eles. Alguns romanos até os auxiliavam. Você vê o centurião romano, Jesus disse que o centurião fazia ofertas para o templo dos judeus, a casa de Deus em Jerusalém. Então, não eram de todo maus, mas estavam dominando sobre a nação. A gente tem, assim, não tem tanta noção disso. Nós não temos tanta noção quanto a isso, quanto a ser dominados por uma outra nação, sitiados por uma outra nação, ter exércitos, porque os centuriões romanos andavam o tempo todo na rua, e ter um exército de um outro país andando pelo Brasil e observando tudo, cada passo que nós damos, se a gente está bem subjugadinho mesmo, mantendo a o nosso padrão de dominação, são dominados, precisam baixar a cabeça, precisam viver conforme a lei de Roma. Esse era o povo de Deus naquela circunstância. De repente, não vamos ler tudo, mas é só para que você entenda. Você viu Jesus, em algum momento da vida dele, falando assim: divulguem o meu trabalho, publiquem, façam publicidade e propaganda da minha vida? Você viu Jesus fazendo isso? Muito pelo contrário. Esses dias meu pai, mesmo estava conversando com meu pai, não lembro exatamente qual era o assunto, mas nós estávamos tratando de alguns assuntos espirituais, e o pastor me mandou um versículo, eu anotei, mas eu não quero ler mais nenhum, porque eu já errei num e eu não quero mais errar de novo. E ele mandou um versículo onde Jesus proibiu. Vai procurar para mim, pai? Ele vai me falar o versículo, você vai anotar o versículo. Jesus proibiu expressamente que se fizesse publicidade do seu trabalho, do seu nome e das suas ações. Proibiu expressamente. Eu acho que a palavra não é expressamente, é explicitamente. É com todas as forças, totalmente. Ele dizia para todas as pessoas que ele curava: não divulguem, não falem. Jesus não fazia igual é feito hoje. Pode falar, pastor. Não, o versículo não, ele diz: não me exponha às publicidades. Isso. Não me exponha às publicidades. Depois eu acho, se quiser, depois você acha aí, você procura aí que você vai achar. Bota lá no Google que você acha rápido. Não me exponha à publicidade. Não faz isso agora não. Por favor, adolescentes que estão com o celular na mão, por favor, bota o teu celular aí na frente. Não fica com ele na mão não. Bota ele aí no banco. Não me exponha à publicidade. E aí, Lázaro morre. Jesus soube que ele estava doente. Marta mandou chamar ele. Marta, Maria e Lázaro eram amigos íntimos de Jesus. Jesus dormia na casa deles. A casa desses irmãos era a pousada de Jesus. Era o lugar que ele repousava, em Betânia. E Lázaro morreu. E Jesus soube, já sabia certamente, e isso tudo estava dentro da agenda celestial, isso tudo estava dentro da ordem, porque o nosso Deus é Deus de ordem.
quando há desordem, quando você estiver vendo desordem, quando você estiver vendo bagunça, quando você estiver vendo indecência, pode ter certeza que o Espírito de Deus não está neste lugar. Não está neste lugar. Deus é Deus de ordem. E dentro da ordem certinha, dentro da cronologia, dentro do tempo perfeito, Jesus fez todo o propósito e toda a agenda de Deus do Pai. E aí, Lázaro morreu. Jesus sabia. 4 dias. Por que Jesus demorou 4 dias para chegar? Por causa dos saduceus. Qual o sentido de por causa dos saduceus? Os saduceus, eles acreditavam no seguinte: se uma pessoa ela saísse de dentro de um túmulo em 3 dias, significa que ela nunca morreu. Ela nunca morreu. Ela estava num estado ali, uma espécie de um coma. De repente ela levantou, ressuscitou. Isso aí ela não morreu. Porque os saduceus não criam na ressurreição de mortos. Eles não criam. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Esses eram os saduceus. Era uma linha político-teológica do povo de Deus. Aí, Jesus esperou 4 dias. Porque ele queria afetar todas as linhas. Ele queria provocar todas as linhas. Ele precisava ameaçá-los de alguma forma. Tirá-los do conforto. Tirá-los das suas convicções pessoais e particulares. Jesus precisava promover um movimento no coração daqueles homens. E aí, eu não vou ler agora, mas eu gostaria muito que você lesse. Leia os capítulos 11 e 12 do Evangelho de João, que você vai ver Jesus agindo de uma maneira que não é normal. É totalmente o oposto de eu os proíbo expressamente que façam publicidade do meu nome. Ele faz o completo oposto. Porque quando ele chega na casa, primeiro que já tem muita gente lá. Lázaro era muito querido em Betânia, Maria e Marta também eram mulheres muito queridas, era uma família muito conhecida. Tinha bastante gente lá. Estavam chorando a morte de Lázaro. E o luto lá durava dias e dias. E tinham aquelas pessoas chamadas carpideiras. Carpideiras eram pessoas, eram principalmente mulheres, que eram pagas para chorar nos velórios. Maria Caixão, trazendo para a nossa realidade. Maria Caixão, aliás, olha, se você soubesse das contaminações que há no cemitério, acho que você pensaria mais em ficar em ser Maria Caixão ou Zé do Caixão. Apesar de que Zé do Caixão é o artista, né? Não, deixa o mérito é só dele. Não seja um caçador de cemitério, de enterro, de sepultamento. Por quê? Porque isso não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Ah, mas eu vou lá, eu preciso dar uma palavra, preciso me despedir, preciso dar uma rosa para o morto. Eu já vi crente pegar rosa e jogar no caixão, dentro do buraco. Eu já vi crente pegar um punhado de terra e eu fiquei olhando aquilo ali e falei assim: o que está acontecendo aqui? Tem umas coisas que acontecem em sepultamentos, em velórios, assim, que eu fico assim, eu não entendo muito bem. Agora que você vai jogar uma terrinha, não é melhor jogar a terra, não. Agora que você vai dar a planta, a flor, não era melhor dar quando estava vivo? Ah não, vou ter que ir lá falar de Jesus. Não era melhor ter falado quando estava vivo? É claro que todos esses momentos são oportunos. As pessoas, por exemplo, eu estava lembrando que eu fui num sepultamento e de cara, é um parênteses, tá? É que eu lembro das coisas. De cara, quando eu entrei na sala do velório, uma pessoa me abordou e falou assim: ah, que bom, veio um pastor. Tipo assim, veio alguém aí para falar alguma coisa.
Porque a gente sabe, né? Todos os caminhos vão levar a Deus. Aí é bom, que bom que você vai dar uma palavra. Que bom, dá uma palavra aí. Porque tem tudo que é coisa aqui. Tem espírita, kardecista, tem macumbeiro, tem tudo aqui. E sabe, todo mundo vai para o céu mesmo. Todos os caminhos levam a Deus. E meus irmãos, eu não fiz de propósito. Não fiz, não. Eu já vim no coração com João 14, que fala: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Eu tive que falar isso olhando para a cara da pessoa. Sim. Ela chegou falando: todos os caminhos levam a Deus. Eu falei: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Ou seja, não são todos os caminhos que levam a Deus. Imagina, né? Aí eu tive que falar essas coisas no sepultamento. E eu falei isso no sepultamento já pensando em falar sobre isso mesmo. E fui abordado dessa forma. Mas em sepultamentos acontecem algumas coisas. Às vezes eu vejo uns crentes que eu penso assim: esses crentes não é crente, não. Isso está mais para macumbeiro. Você fica jogando terra no caixão. Da flor. Lê Tessalonicenses. Você vai ver como é que você tem que proceder no velório. Está em Tessalonicenses. Meus irmãos, a resposta para tudo na sua vida, toda a sua conduta de vida está na palavra de Deus. Toda. O que você pensar está lá. E em Tessalonicenses está escrito que nós não somos dos que se lamentam ou que têm um momento de luto. Nós não somos os enlutados como os incrédulos. Então, é isso. Mas vamos voltar aqui. E agora eu já nem sei mais o que eu estou falando. Vou lembrar. Jesus chega em Lázaro. Lázaro está morto 4 dias. Marta fala... chegou atrasada, hein? Ó a Marta. A Marta é a braba, pelo jeito da casa. Sempre tem uma braba, né? Mas Jesus amava ela também. Ó a Marta, ó. Agora? 4 dias. Fedendo. Remove a pedra. Tem certeza? Tá podre. Faz isso não. Remove a pedra. Aí Jesus faz uma coisa totalmente diferente. Ali, ele faz uma espécie de... Ele não é uma encenação, a palavra melhor que eu posso usar aqui. Ele se expõe. Ele se expõe. Ele se ele se faz a própria publicidade. Você entendeu? Ele fez a própria publicidade, a autopublicidade de si mesmo. Olha, que redundância fantástica. A autopublicidade de si mesmo ele fez. Lázaro, sai para fora. Tem um monte de gente ali. Várias pessoas. Muitos judeus. Muita gente em Betânia. Lázaro, sai para fora. Mas só que antes, ele faz uma oração. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Está todo mundo vendo. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Só que agora, ele está dentro da agenda. E ele vai promover Ele vai promover Ele vai promover a entrada triunfal. A entrada triunfal não é promovida por homens. A entrada triunfal é promovida por Jesus. Jesus promoveu aquelas multidões, uma multidão que já está lá e uma multidão que está vindo com ele de Betânia. Teve gente que ouviu sobre a ressurreição de Lázaro. Alguns fariseus mandaram homens até, leia João 11:12, mandaram alguns homens, vai lá em Betânia ver se esse bicho ressuscitou mesmo.
Vai lá e confia nisso aí. E o homem volta e diz, não é que viveu? O homem ressuscitou o outro lá. E os judeus ficaram o quê? Apavorados. Porque eles eram cheios de vaidade e vanglória. Eles queriam brilho só para eles, glória só deles. Eles eram os que se vestiam com os filactérios e com as orlas. Eles eram os maiorais, os sacerdotes, os poderosos. E de repente chega um homem lá de Nazaré e levanta um defunto. E ele não fez isso da forma como ele tratou todo o seu ministério. Jesus curou, libertou, atuou, operou milagres durante 3 anos da sua vida. João disse que não teria folha para se escrever o que Jesus fez em 3 anos. Faltaria livro para escrever todos os feitos de Jesus, todos os atos de Jesus. Eu imagino que muitos outros ressuscitaram, muitos outros receberam milagres, muitos outros foram expelidos espíritos demoníacos, de muitas outras pessoas. Jesus fez o bem por onde passou, Jesus atuou por onde passava. Curava, libertava, operava milagres, atuava de forma sobrenatural, ressuscitava. E aí, o homem chega e diz, olha, ressuscitou mesmo. É verdade. Aí, pronto, está dentro do padrão. Agora, toda a cidade de Jerusalém que está se preparando para a Páscoa. Está todo mundo ali se preparando para se lembrar da libertação do Egito. Os judeus, eles celebram chegando-se em Jerusalém, trazendo seus sacrifícios, e a cidade, tem gente que diz que triplicava. Eu já vi alguns autores dizendo que a cidade de Jerusalém quintuplicava. Não tinha vaga em hospedaria, tanto que no nascimento de Jesus não tinha nem vaga em Belém. Na hospedaria, as estalagens, as hospedagens, tudo ficava lotado, a cidade ficava cheia, todo mundo vinha para se congregar no templo. Imagina a multidão que estava lá. E de repente vem uma notícia. O tal do Galileu ressuscitou de defunto lá em Betânia, hein? E eu fico imaginando um garotinho com um jornal na porta de Jerusalém. Isso aí, meu irmão, vai falar que eu disse isso aí, vai falar, o pastor está incluindo lá na Bíblia. Não, só estou pensando. Mas eu fico imaginando, está trazendo para a nossa realidade. Extra! O Galileu ressuscitou Lázaro defunto 4 dias em saduceus. Olha aí, vocês que não acreditam. 4 dias, já estava bem podre. Já não era de 3 dias, já não era coma. Estava morto mesmo. Ninguém fica uma pedra fechada sem respirar durante 4 dias. Aí, meu irmão, está formado o alvoroço. A palavra de Deus usa essa expressão, alvoroço. E houve um alvoroço. Meu Deus, quem é esse? Estão falando aí que é um profeta. Profeta Jesus. Aí todo mundo vai comer. Aí a informação, né? Vai passando, né? Vai rolando. E foi passando de boca para boca. O povo que estava em Betânia viu a maravilha e falaram, é ele, é o grande profeta. E vamos falar, vamos publicar, vamos trazer na publicidade, vamos botar no jornal. Por que Jesus fez isso? Porque ele precisava provocar esses homens. Porque ele precisava tirar esses homens das suas zonas de conforto. Ele estava trazendo ameaça para esses homens que estavam tão seguros de si mesmos, tão autoconfiantes, ensinando preceitos de homens, ensinando doutrinas humanas, ensinando tradições humanas que nada tinham a ver com os mandamentos de Deus. E faziam com que o povo louvasse, e louvavam da boca para fora, honravam da boca para fora, e foi exatamente o que aconteceu. E aqui o bispo Roberto
ele chama esse dia, a entrada triunfal, o bispo Roberto chama de fogo de palha. Fogo de palha. A entrada triunfal é fogo de palha. Porque o mesmo povo que na entrada triunfal está cantando Hosana ao rei dos judeus, Hosana ao filho de Davi, é o mesmo povo que 7 dias depois está dizendo crucifica-o. O que é isso? Isso é fogo de palha. Isso não é louvor. Isso não é adoração, está longe de... Aliás, tem até louvor, só não tem adoração. O louvor até existiu, e Jesus fez questão de dizer, os homens falaram, acabamos de ler. Olha os poderosos, os fariseus, que já estavam totalmente... o plano para executar Jesus já estava tudo tramado, eles só queriam agora ter algum motivo um pouco maior. Já estava, o julgamento já era certo, o juízo já estava feito, a condenação já estava concretizada. Eles só estavam agora buscando uma falhazinha para testificar. Ó, tá vendo aí, ó? Aceita a adoração de criança. Que é isso? Está ouvindo o que essas crianças estão falando, não? Estão te chamando de Hosana. Hosana é o filho de Davi. Sabe o que Jesus falou? Vocês nunca ouviram? Que até os pequeninos me conhecem. Sabe o que significa isso? Jesus está dizendo na cara deles, na fronte deles, perdoa a expressão, na fronte deles, na face deles. Eu sou o filho de Davi. Eu sou o rei dos judeus. Aí eles falaram mais nada. Mas o coração daqueles escribas, saduceus e fariseus já estava, isso é um sacrilégio, blasfêmia, isso está praticando blasfêmia. Ele recebe a adoração que é para Deus. Meus irmãos, Jesus é Deus. Eu vou voltar nesse assunto, me desculpa voltar nesse assunto, já estou alguns dias falando desse assunto, mas é que está em evidência aí o assunto do The Chosen. Esses dias eu ouvi já os defensores do The Chosen. Caramba, o pessoal está na briga mesmo. Aí o pessoal dos defensores do The Chosen falaram, agora os crentes se voltaram contra o The Chosen, porque é o Cristo social, o Cristo bonzinho, que pede opinião. Sabe o que aliás, aí eu comecei a ver as inserções, né? Aí começa a aparecer um monte de coisa. Uma das inserções que é interessante, olha que interessante. O Cristo lá do The Chosen, Jesus do The Chosen, ele vira para Nicodemos e fala para Nicodemos assim: segue teu coração, ouve teu coração, deixa teu coração te guiar. Meu irmão, olha, se fosse só isso aí, já seria motivo suficiente. Mas tem muitas outras coisas, inúmeras outras, mas só isso aí seria suficiente. Porque se o Deus de Jeremias capítulo 17 é Jesus, o Filho do Deus vivo, o Deus que se encarnou, meus irmãos, ele não é o mesmo do The Chosen. Porque em Jeremias capítulo 17 está escrito: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. E tem mais, no Evangelho de Mateus mesmo, lá no capítulo 15, no versículo 19, está escrito assim: os maus desígnios nascem no nosso coração. As prostituições, os adultérios, as mentiras, as iniquidades, as imoralidades, as depravações nascem no nosso coração.
Como é que um Cristo, que no capítulo 15, versículo 19 do Evangelho de Mateus diz que é do nosso coração que nascem os maus desígnios, vai dizer para Nicodemos numa série da Netflix. Ouça o teu coração. Se você ouvir teu coração, você vai para o inferno ouvindo o teu coração. Porque é exatamente do nosso coração que procede todo o lixo que nos contamina. Não é, nesse mesmo texto Jesus diz, não é o que entra que contamina. O que entra vai descer para lugares escuros. O que contamina o homem é o que sai, porque isso vem do coração e vai para os lábios e é exposto pela boca. Então, o que aconteceu? Porque o povo está cantando louvor na entrada triunfal. O povo está dizendo, bendito é o que vem em nome de Deus Pai, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, oh, nosso rei chegou, que maravilhoso, a boca está honrando, que é uma maravilha. Esses dias nós estávamos lendo, isso está muito dentro do que nós estamos meditando, mas a entrada triunfal, não o ato de Jesus, não o louvor, porque Jesus deveria ser aclamado desse jeito e para melhor. Jesus deveria ser adorado dessa forma e até muito melhor que isso. Só que isso era só louvor de boca. E esses dias eu estava ouvindo, estávamos lendo uma questão assim, uma tragédia, no meio do louvor. 1 Crônicas capítulo 13, não abra não. Anote aí, Uzá e Aiô estão lá no carro novo. O carro novo é uma a gente chama de charrete. Estão lá puxando provavelmente dois bois, bem fortes, bem bonitos, e estão trazendo a arca, e a arca está sendo colocada em cima de um carro de um boi. E está escrito lá que eles se empenharam, depois leia também. Se você ainda não leu conosco nesses dias, nós estamos lendo, na quinta-feira lemos também. Trouxeram a arca e teve louvor com todo tipo de instrumento, uma performance magnífica de louvor. O culto era novo, porque a arca agora estava no carro novo, e estava todo mundo se empenhando, era louvor mesmo. A arca voltou! Davi foi ungido rei. E todo mundo naquela vibração, aquela empolgação, aquela euforia, e de repente o boi dá uma tropeçada aí, a charrete vira, a arca está tombando, o Uzá foi lá e viu, e a arca vai tombar, pum, pum, e cai duro. Desculpa a encenação, horrível também. Morreu no meio dos louvores. Morreu no meio de um dos momentos mais gloriosos do povo de Deus. A arca de Deus, a presença de Deus voltou para o povo. Ela que tinha sido roubada, agora está de volta. Davi ungido rei. Meu Deus, está tudo dando certo. Que maravilhoso, tremendo demais. Deus está conosco. Está lá os instrumentos, símbolos, tamboris, todo mundo trouxe tudo quanto era instrumento, tinha tudo, instrumento de sopro, instrumento de percussão, instrumento de cordas, e o louvor está fluindo, a adoração está lá, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Imagina, e estão todos mortos. E por que Uzá morreu? Primeiro, aquele louvor parecia ser um louvor que honra a Deus, mas estava contrário à palavra de Deus, estavam conduzindo a arca da maneira que queriam.
Colocaram num carro novo, ou seja, é uma ressignificação do culto. Vamos pintar de preto a parede. Vamos colocar um pad no teclado que fica o tempo inteiro. Worshipado. Vamos worshipar essa igreja. Vamos fazer o negócio acontecer. Aí eu estou vendo os homens aí. Eu estava vendo o cidadão falando assim na internet. Se a sua igreja não cresce, a igreja não passa de 100 membros, é você que está errado. Eu sei que eu sou muito errado. A culpa é sua. Porque tem método. Tem método, tem mecanismo, tem estratégia. Sei, eu sei que tem. O método, o mecanismo e a estratégia se chama Espírito Santo de Deus. E o dia que eu colocar um carro novo, vai morrer todo mundo aqui dentro junto comigo. Esses são os nossos dias. Muita performance, muito grito. Eu estava vendo até um artista aí que ele diz assim, que ele é acima da média. Conhece esse artista? Não, acima da média. Eu estou acima da média. Eu sou acima da média. Eu vou falar o nome dele, Thales Roberto. É o cúmulo da vaidade. Aí, como ele não foi muito bem aceito aqui, foi lá para a maior igreja dos Estados Unidos, Lakewood Church. Vamos colocar logo, falar logo. Acima da média. Você é acima da média? Eu sou acima da média? Tem alguém aqui acima da média? Tem alguém aqui querendo tocar na glória de Deus? Tem alguém aqui querendo ser maior que Deus? Tem alguém aqui querendo ultrapassar a palavra de Deus? Tem alguém aqui que se empenha com o lábio, mas o coração está em frangalhos. O coração é um tabernáculo caído. O coração é um altar em ruínas. Não há intimidade, não há comunhão, não há leitura bíblica, não há interesse pelas coisas sagradas. Só performance. Só demonstrações externas. Esse é o fogo de palha. Isso não é adoração. Isso se chama adulação. Se você quiser colocar um título aí, botei o título assim, adulação versus adoração. E a gente vai encerrando por aqui. O que significa adulação? Na adulação, eu infelizmente fui procurar os sinônimos de adulação. Aí uma das primeiras palavras que apareceram, capacho. Puxa vida, aí eu lembrei da TV Colosso. A TV Colosso tinha um capachão. Lembra do capachão? É filho, amado, meu chefinho querido, salve, salve, maior de todos. Lembra do capachão? TV Colosso? Me perdoa, eu sei que é horrível, mas é isso aí. Por que ele fazia isso? Por que o capachão fazia isso? Eu esqueci o nome do chefe. Não quero nem lembrar. Ele fazia isso, ele não estava falando louvando o chefe? Estava. Ele não estava exaltando o chefe maior de todos. Oh, meu chefinho! Ele não está fazendo um negócio legal? Não era bom? Não. Adoração não é adulação. Primeira coisa, por que esse povo começou a fazer isso e receber Jesus como um rei? Se ele não falou nada que queria ser o rei. E eles estão recebendo ele como rei, mas o pessoal pergunta, quem é esse aí? É a vida cristã mais bagunçada possível. Você está na igreja, você está na presença de Jesus, está no meio dos louvores, mas não conhece ele. É igualzinho aquele ato lá de usar
Estão todos louvando, se empenhando, mas a palavra de Deus está sendo quebrada no meio dos louvores. Você acha que Jesus se agrada disso? Você acha que Jesus está maravilhado assim com esses shows evangélicos, com essas superproduções, esses artistas do meio gospel? Você acha que Jesus está assim, estou gostando tanto? Não, meu irmão. De repente alguém vai morrer no meio disso tudo. Jesus agradou Davi lá no episódio com Uzá? Deus estava preocupado com a alegria de Davi e a alegria do povo? Não. Ele fulminou o homem mesmo no meio do louvor. E não estava muito preocupado com isso. A única coisa boa foi que, se aquilo não acontecesse, eles nunca cairiam na real. Nunca. O temor foi restaurado. Aí Davi foi observar a palavra de Deus. Foi feito tudo conforme o padrão. Os sacerdotes da tribo de Levi se santificando, colocando a arca no ombro. Eram os homens que levavam a arca da aliança nas argolas e nos varais. Não um carro, não um boi, não uma carroça levando a arca. Foi tudo restaurado porque houve uma disciplina de Deus. Se Deus não nos disciplinar, a gente vai para o inferno. A gente vai para o inferno. E aí, o povo está aqui cantando, mas eles não estão querendo um rei que transforme os seus corações. Eles estão esperando um líder político. Alguém que vai sentar lá no trono de Israel e dizer: abaixo a Roma, e Roma cai. Abaixo os pesados impostos, e todos os publicanos, lembra dos publicanos? Os que extorquiam, os corruptos da época de Jesus, os publicanos cairiam. Casa boa para os pobres. Era isso que eles estavam esperando. Eles estavam cantando não por quem Jesus era, porque eles estavam dizendo: quem é esse aí? O pessoal que conhecia ele disse: é Jesus o profeta. É o profeta. Jesus é o profeta ou ele é a profecia? Jesus é alguém que diz: confia no teu coração? Ou é alguém que diz: teu coração é pervertido? Jesus é alguém que pede tua opinião? Ou é alguém que estabelece seus decretos de forma irrevogável? Quem é o Jesus que você adora, meu irmão? E eles estavam adulando não por quem Jesus era, mas pelo que ele podia dar. Eles estavam pensando que era um líder político, mas na verdade o líder que eles estavam esperando, ele foi coroado com espinhos. E a coroação se deu no Calvário. Não era ele. Para todos aqueles homens que cantaram Hosana, o filho de Davi, a vendo morreu. Não era ele não. Esse daí é só mais um lunático. Só que não era mais um lunático. Aqueles homens estavam esperando um Deus humano, social, político. E Jesus veio para transformar os seus corações, contrariar os seus preceitos e tradições. Jesus veio para mostrar que seus lábios louvavam, mas seus corações estavam infectados e desonravam a Deus. Essa é a entrada triunfal. E fica tão claro que é um dia incoerente, é de uma incoerência sem tamanho, que Jesus chega sendo recebido com alegria e ele recebe louvores. Jesus é adorado o tempo inteiro, meu irmão. Não ouviste
que da boca de pequeninos e crianças de colo, Deus suscita o perfeito louvor. Ou seja, ele estava dizendo para os homens, eu sou Deus. Eu estou sendo adorado porque eu sou Deus. E ele foi adorado e ele é digno de ser adorado, mas não adulado. Deus procura verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que se admiram com a glória de Deus e não estão preocupados no que Ele venha a dar, no que Ele pode dar. Eles simplesmente reconhecem quem Ele é. Óbvio que não há outro além dele, não há outro caminho e não há razão de viver. E todo o meu interesse está nele, mas o interesse daquelas pessoas era só para essa terra, para essa vida, para esse plano. Eles não queriam mudanças nos seus corações, eles queriam mudanças sociais. E Jesus veio para trazer um novo coração. Eu creio que hoje o que o Espírito quer é que nossos altares sejam restaurados. Que nosso templo, que é a nossa vida, nosso corpo, todo o nosso ser, que o nosso templo seja restaurado em adoração de verdade. Jesus falou para a mulher samaritana, o Pai procura verdadeiros adoradores, porque tem falsos. Esses aí eram os falsos. A entrada triunfal é falsa adoração. É louvor que não dura. É fogo de palha. Porque a adoração de verdade é fogo de lenha. Não acaba. É continuamente reacendido e reacendido. Diácono Daniel, meu irmão, por favor. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Que Ele restaure em nós a adoração. Eu estava lembrando dessa música. Restaure em nós a adoração e o perfeito louvor, Senhor. O perfeito louvor é daqueles que dependem totalmente dEle. Não são pessoas que estão preocupadas com o que Ele pode nos dar aqui. São pessoas que entendem que só Ele pode nos perdoar. Fique de pé, meu irmão, por favor. Essa canção flui em nós, ó Espírito Santo. Flui em nós, ó Espírito Santo. Essa canção aqui você não vai ouvir na rádio, não. Ela não foi feita para o comércio. Foi feita para adoração. De verdade. De vidas quebrantadas. De pessoas que reconhecem de fato Jesus. Ele não é só um profeta. Ele não está preocupado com a minha opinião, não. Pessoas que reconhecem que Ele é Deus, Senhor e Cristo. Flui em nós, ó Espírito Santo, as nossas vidas vem ungir, restaure em nós a adoração e o perfeito louvor. Quem deu o perfeito louvor? Nós demos. Quem foram os que deram o perfeito louvor?